A paz do Senhor para meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana. E hoje eu vim trazer, meus irmãos, para vocês um pouco do meu testemunho, amém? Quando eu falo meus irmãos, é minhas irmãs também, minhas irmãs, viu? É irmão e irmãs, viu? E eu vim trazer aqui um pedacinho do meu testemunho, amém? Porque quando Deus manda falar, a gente tem que falar, né? A gente tem que obedecer. E eu creio que Deus vai falar com alguém através do meu pequeno testemunho. Porque eu vou, né? Não vou contar, né? Até onde Deus permitir, meus irmãos. Porque quando Deus manda, a gente tem que falar. Porque às vezes a gente tem medo de falar, a gente tem vergonha, mas tem que ser feita a vontade de Deus, amém? E a irmã Tatiana, meus irmãos, eu sou casada com meu esposo Jário, tem 14 anos, né? De casamento, né? Entre juntos e casados no papel. Estamos, né, casados há 14 anos. E assim, meus irmãos, o Jário entrou na minha vida, meus irmãos. Eu pensei que, né, que o Jário era uma pessoa, né? Mas só que Deus me mostrou que é outra, meus irmãos. Porque quando a irmã Tatiana conheceu o Jário, eu vivia no mundo, eu bebia, eu fazia a vontade do inimigo. O inimigo me cegou para mim não ver quem era meu esposo. Porque quando o inimigo vem, ele vem de sapatinho de lã e não mostra quem ele é. Porque se ele mostrar quem ele é, a gente coloca para correr. E eu não coloquei para correr, porque, né? Eu não, né? Ele não mostrou quem ele era. Ele mostrou ao contrário, mostrou uma coisa que ele não era, meus irmãos, né? E a irmã Tatiana, como era do mundo, né? Se viu o inimigo, eu estava cega, né? Achei que meu esposo era, né? Um homem bom, né? Aí a gente, né? Se juntou, nós se juntamos, né? E estamos, né? Juntos, né? Casados, né? E Deus me deu o nosso filho agora, né? O Samuel, né? Meu filho é uma benção, né? Agora eu entendo porque, né? Ele entrou na minha vida. Foi para me dar meu filho, que meu filho é benção, meus irmãos. Só que ele entrou na minha vida para me destruir, né? Mas só que ele vai ter que se converter, meus irmãos. Porque entrou na minha vida para me destruir. Mas vai ter que se converter. Porque quando a gente se deixa ser usado pelo inimigo, meus irmãos, ele usa a gente. E Deus me mostrou. Deus me mostrou que meu esposo não é quem eu pensava, meus irmãos, né? Deus tirou a cegueira da irmã Tatiana. Que ele entrou na minha vida para me destruir, usado, né? Pelo inimigo. Mas porque deu brecha, meus irmãos. Mas através disso, meus irmãos, que ele entrou para me destruir, ele vai ter que se converter. Porque quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, a pessoa tem que se converter, meus irmãos. Porque quando Deus tem promessa, ele não pede para o inimigo não, meus irmãos. Entrou na minha vida para me destruir, mas vai ter que se converter, meus irmãos. E a maior bênção, né, ele me deu. Porque Deus, né, ele veio usado para me destruir, mas me deu o meu filho, que é o Samuel, né, que é o profeta Samuel. Da Ana angustiada, que eu sou, né? Busquei muito, meus irmãos, para Deus me dar meu filho, né? Paguei muito preço. E Deus me deu meu filho, a minha bênção, Samuel. Só que o homem veio usado pelo inimigo para me destruir, meus irmãos. A irmã Tatiana passou por tanta luta, meus irmãos. Passei por tanta coisa que se não fosse Deus na minha vida, eu achei que não ia aguentar não, meus irmãos. Esse homem usado pelo inimigo para, né? Para me afrontar, para me destruir, né? Mas Deus me mostrou, meus irmãos, né? A verdade. E o que importa é que a irmã Tatiana não está mais enganada. Deus mostrou tudo, né? E foi muita coisa, meus irmãos, né? O que Deus permitiu eu falar, eu falei. O que Deus não permitiu, eu calei. Porque a gente tem que ser obediente. Quando Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. Mas quando Deus manda a gente calar, a gente tem que calar. E o que Deus me mostrou, o que foi para me falar, eu falei. Né? E o que foi para me calar, eu calei, meus irmãos. Porque a gente tem que obedecer a Deus. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Né? Foi muita coisa, meus irmãos. Muita sujeira, né? Só como sempre, né, meus irmãos? O inimigo, ele nunca vai confessar as coisas. Ele sempre vai negar, porque o inimigo, ele é mentiroso. O inimigo, ele é sujo, né? Deus me revelando as coisas e eu, né? Deus me usando para falar e sempre meu esposo negando. Mas deixa ele negar. O que importa é que Deus abriu meus olhos, a minha visão, né? E eu não estou mais cega, meus irmãos. Porque quando eu vivia no mundo, eu vivia cega, né? Mas Deus abriu minha visão, né? Então me mostrou tudo, meus irmãos, né? Me mostrou quem, né? Meu esposo verdadeiramente é. Só que veio usado pelo inimigo para me destruir, para acabar comigo. Mas só que vai se converter. Porque as trevas não podem mais do que a luz não, meus irmãos. Porque onde tem luz,
A treva tem que bater de retirada, meus irmãos. E veio usado para me destruir. Que Deus me mostrou. Foi difícil para mim acreditar nisso, meus irmãos. Né? Muita traição, né? Muito engano. Mas só que Deus é verdade, Deus não é engano, meus irmãos. E meu esposo, né? Mentindo para mim. Só que eu vivia cega quando eu vivia no mundo. Mas Deus me tirou do mundo, meus irmãos, do lamaçal. Não foi para me ficar cega, não. Deus me tirou do mundo, do lamaçal. Foi para me mostrar a verdade, porque Deus é verdade. Quando Deus chega, meus irmãos, né, a verdade tem que bater de retirada, a mentira tem que bater de retirada, meus irmãos. E o que tem que prevalecer é a verdade. Eu estava cega, meus irmãos. Mas Deus me mostrou tudo, meus irmãos, tudo. Porque quando a gente renuncia, meus irmãos, Deus ele mostra. E a irmã Tatiana renunciou muito, meus irmãos. Para Deus mostrar as coisas. Mas valeu a pena, meus irmãos, cada renúncia que eu renunciei. Porque quem conhece a irmã Tatiana, meus irmãos, sabe quem a irmã Tatiana era. Era muito vaidosa, né? Quando eu vivia no mundo, era muita vaidade. Mas eu renunciei, meus irmãos. Dói renunciar, mas vale a pena. Porque Deus mostra o profundo e oculto, meus irmãos. E não tem mais engano na minha vida, meus irmãos. Porque Deus me mostrou tudo. Deus mostrou tudo, meus irmãos. E eu estou feliz porque Deus mostrou tudo, meus irmãos. Né? Dói porque a gente, meu Deus, é verdade, Senhor. A gente não quer acreditar. Mas quando Deus mostra, meus irmãos, está mostrado. Quando Deus revela, está revelado. E Deus me mostrou o profundo e oculto, meus irmãos. Deus me mostrou toda a sujeira que meu esposo Jairo faz comigo. Fez, né? E o que importa é que eu não estou mais enganada, meus irmãos. Porque Deus me mostrou tudo. Só que o homem continua negando. Mas deixa ele negar. Porque eu não estou mais enganada. Porque ele está enganando a ele mesmo, não a mim mais, meus irmãos. Porque Deus me mostrou que realmente meu esposo é. Eu vivia cega quando eu vivia no mundo. Mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus, que eu renunciei, que eu pago o preço, que eu faço a vontade de Deus, jamais Ele vai permitir que eu fique enganada, meus irmãos. E Deus me mostrou muita sujeira. Muita sujeira, meus irmãos. E Deus me tirou de muitos lugares, meus irmãos, que a irmã Tatiana andava. Porque né, Deus não queria mais que eu estivesse nesses lugares. Deus não estava se agradando. Deus me tirou de muitos lugares, meus irmãos, que eu andava. Deus me tirou. Eu só tenho a agradecer a Deus, meus irmãos. Porque Deus me tirou de muitos lugares que, né? Onde eu vivia, achava que as pessoas já eram comigo, mas não eram, meus irmãos. Muitas pessoas que eu confiei, né? Que eu achei que estava comigo, mas não estava. Deus me tirou de muitos lugares, meus irmãos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e vai continuar fazendo, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Só tenho a agradecer a Deus, meus irmãos, por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. Porque Deus é verdade, Deus não é engano, meus irmãos. E quando a verdade chega, a mentira tem que bater de retirada, meus irmãos. Porque o inimigo é sujo. Mesmo a verdade, né? A verdade, estando ali a verdade, mesmo a verdade, né? Estando ali, mas o inimigo é tão sujo que ele quer continuar mentindo. Mesmo sabendo que a verdade está ali, que, né? Que Deus é verdade. Mas o inimigo é tão sujo que ele quer continuar mentindo, meus irmãos. Quer insistir em continuar enganando. Mas só que o inimigo tem que saber que ele não pode mais, que ele não pode mais enganar a mulher de Deus, o homem de Deus. Porque quando eu e você somos uma mulher de Deus, um homem de Deus, o inimigo não pode enganar não, meus irmãos. Porque Deus não permite não. Porque Deus abre a nossa visão para a gente não ficar enganado. Deus mostra. Quando eu e você verdadeiramente servimos a Deus. Só que o inimigo é tão sujo que ele quer continuar enganando. Mas ele tem que saber que a mulher de Deus e o homem de Deus, ele não engana, meus irmãos. Ele tem que bater de retirada. Porque o engano da minha e da tua vida acabou. Porque Deus é verdade. E quando Deus chega, a mentira tem que bater de retirada. O engano tem que bater de retirada. Porque o que prevalece é a verdade, meus irmãos. Porque a verdade é Deus. E a mentira tem que sair, tem que bater de retirada. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, né? Do meu testemunho, né? Que eu senti de Deus de falar. E eu creio que, né? Deus vai falar com alguém, né, através desse pequeno meu testemunho. Não vou falar tudo porque a gente tem que ser obediente. Só até aqui, porque foi até onde Deus permitiu, meus irmãos. E fiquem todos com Deus e tenham a paz do Senhor e uma boa tarde. Porque tem que ser feita a vontade de Deus. Independente que vai gostar ou não. E você tem que falar o que Deus manda. Porque a gente não tem que ter medo não. A gente tem que ter medo só de Deus, meus irmãos. Não é do homem nem da mulher, não. Se Deus mandou a irmã Tatiana falar, a irmã Tatiana tem que falar.
E só até aqui, meus irmãos. Todos com Deus, a paz do Senhor, boa tarde.